Olá, queridos, que a graça do Senhor possa te alcançar. Queridos, algumas pessoas que nos conhecem, que passam a nos conhecer, têm certas curiosidades acerca da nossa pessoa, como começou a nossa caminhada com Jesus. E uma das perguntas, assim, são várias perguntas, e uma delas é se nós já nascemos com a, com, com a deficiência, entendeu? Porque eu sou paraplégico. E se já nascemos assim, se é desde infância, ou se foi um acidente de carro, de moto, que levou, sempre tem essa curiosidade, né? E assim, irmãos, não, eu não nasci assim, minha paralisia ela não vem de infância, mas a minha paralisia veio, irmão, de uma situação assim que só Deus mesmo. Eu fui baleado há 12 anos atrás, 12 anos atrás. E quem vos fala é um homem que vive os milagres de Deus todos os dias, irmãos. Eu vivo os milagres de Deus todos os dias. E a minha conversão, a minha vinda para Jesus, ela foi muito complexa. Foi num momento assim muito difícil, muito delicado da minha vida. E eu vim para a cadeira de roda, eu tinha 21 anos de idade, 21 anos de idade. Hoje eu tô com 33, a idade de Cristo, né? E vim para a cadeira de roda, fiquei na cadeira de roda entre o ano de 2012, de 2011 a 2012, mais 2012. Dia 27 de janeiro, eu fui baleado e fui para o hospital e não sabia que a minha deficiência, essa condição seria permanente. E quando eu falo de permanência, não é de um tempo, não é temporal, mas de permanência mesmo, de ficar paraplégico, né? Como dizem, para sempre. Eu não sabia disso. E fiz fisioterapia, bastante fisioterapia, na intenção de poder voltar a andar. E moleque novo naquela época, jogava futebol, para onde a juventude, o auge da juventude, porém um jovem inexperiente, um jovem empolgado, embriagado pela bebida da juventude, né? Pela bebida da juventude, quando eu falo de bebida da juventude, das loucuras da juventude, e ignorando todas as adversidades de conselho que poderia nos possibilitar ter uma vida diferente. E assim, e uma das curiosidades que as pessoas às vezes buscam em nós, nos perguntam, é como foi sua vida antes do senhor parar numa cadeira de roda? Queridos, não foi por necessidade, foi por uma decisão pessoal. Eu não culpo minha família, não culpo meus pais, não culpo meus irmãos, não culpo absolutamente ninguém. Ninguém é responsável pela minha decisão lá atrás de ter entrado no mundo do crime. Isso mesmo, de ter entrado no mundo no crime. E porque hoje a gente vê, infelizmente, muitos, até que dão testemunho dizendo que saíram de casa porque os pais expulsaram, porque ou então não tinham condições de se vestir, por serem bastante pobres, então tiveram o crime como uma opção para trazer a facilidades
para dentro de casa ou para a própria vida em si. Não, pela minha experiência, estou falando de mim. Nada justifica. Eu seria um desleal, principalmente com a minha família. Porque a família, eu acredito que a maior parte dos familiares, dos pais, dos irmãos, de fato não querem ver um filho ou um irmão na droga, na cocaína, no vício, preso aos vícios, e muito menos no submundo do crime. Eu fui muito bem aconselhado. Éramos pobres, sim, mas minha família sempre teve a sua dignidade. Então, a decisão, a minha partida, em primeiro lugar, que ele fala de ter entrado num crime, né, de partir para os assaltos, de ser um assaltante, né, de cometer algumas loucuras mesmo, entendeu? Nessa vida, que é uma vida absurda, uma vida absurda. E hoje eu sempre faço uma reflexão da minha vida e analiso assim o quanto assim, irmãos, o quanto nós somos ignorantes. O quanto nós somos ignorantes, o quanto nós somos bobo de achar que somos o cara, somos a última bolacha do pacote, que a cadeia nunca fará parte da nossa vida, que polícia batendo a porta da sua casa nunca fará parte da sua vida, que consequências do tipo, entendeu? Ou então perder a vida, descarta a ideia de morrer. Bom, eu tinha essa ideia, que às vezes a gente acha que a gente tem tanta segurança em si que a gente pensa que somos eu falo por mim, que somos o homem de ferro, indestrutível, entendeu? Mas não, irmão. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4 que o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça dentro do seu coração. Ou seja, de fato eu era um incrédulo, porque eu não tinha esse interesse, esse declínio para as coisas de Deus, para a palavra, para a igreja. Hoje a gente ainda vê, nós trabalhamos com pessoas dentro de uma comunidade e a gente vê pessoas assim com pessoas envolvidas no crime, tudo, e que vão à igreja, que param, ouvem o evangelho, a palavra de Deus, mas na minha vida não tinha isso daí. Não tinha em que sentido? Eu não tinha interesse por conta disso. De querer ouvir a palavra, ou então, tipo assim, vou ir a uma igreja e vou ouvir o pastor pregar, a igreja pregar, apesar que eu fui muito evangelizado. Bastante evangelizado mesmo, muito. Porém, não era inclinado a isso daí, a ouvir, a inclinar o meu ouvido, abrir meu coração, aceitar Jesus, me render aos pés do Senhor. Não, irmão. Entendeu? Porque a gente, eu particularmente falando, eu tipo assim, eu achava que a gente tá tão envolvido com coisas erradas, tão envolvida com crime, que a gente vive pro crime. Que a gente vive apenas para aquilo dali. Entendeu? A gente acha que aquilo ali é tudo. Entendeu? Você vive pensando no crime, faz coisas pelo crime, respira o crime, acorda crime, amanhece crime, tudo isso daí. E esse mundo ele girava, entendeu? Em torno da minha cabeça. Eu girava em torno disso daí, entendeu? Passando por alguma circunstância, porque o crime traz as suas consequências. Por isso que hoje, a molecada de hoje, muitos pensam assim que é só fumar um baseado, colocar uma arma na cintura, ir pra pista, botar arma na cara de alguém, tirar o pertence de alguém, algo do tipo, e achar que o crime não vai gerar uma consequência. O crime gera uma consequência. Quando a gente entrou no crime, que a gente caiu de cabeça mesmo no crime, você conhece um mundo de facilidade, muita facilidade, muita facilidade. Depois, a certa fama, e você vai gerando, o crime vai gerando uma certa fama.
E essa fama, ela vai trazer algumas consequências negativas, muitas consequências negativas. Então, uma das decepções da minha família, principalmente com a minha mãe, que dorme no Senhor, foi de ter a casa dela várias vezes invadida, irmãos. Invadida pela polícia. Policiais batendo na casa da minha mãe e dizendo assim, olha, o Rafael tem que se entregar, nós vamos trazer o corpo do Rafael, vamos jogar aqui na porta da sua casa se ele não se entregar. Então, irmãos, teve um tempo, um período da minha vida que a gente tá tipo assim, no auge, num nível assim, de ignorância, cego, irmão, é uma cegueira. Cego, uma cegueira de que é aquilo que você quer, tá dando certo, ainda mais quando as coisas vão dando certo, a gente partia para assalto e tudo, aí entrando dinheiro, saindo dinheiro, gastando, ostentando, indo para casas de show, ostentando, bebendo e tudo, na prostituição, porque o mundo, o crime, esse mundo, ele vai gerando, trazendo. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E a Bíblia também diz lá no livro de Salmos que um abismo chama um outro abismo. Aí vai entrando. Prostituição, certas amizades, convites, mulheres e etc, etc. Entendeu? E aí, quando eu estava lendo a Bíblia, logo quando eu me converti, comecei a ler a Bíblia toda. Aí no Salmo 119, verso 67, eu parei, eu lendo a Bíblia toda, eu cheguei no livro dos Salmos, quando eu cheguei no capítulo 119, no verso 67, olha com o que eu me deparei. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Vou repetir. O cachorro aqui, ele... Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Queridos, esse versículo ele falou tanto ao meu coração na minha conversão, quando eu comecei a ler a Bíblia, porque esse versículo fez eu fazer uma retrospectiva, irmão, da minha vida. Antes de ser afligido, antes de estar nessa condição, antes de ser baleado, antes de ser todo costurado, antes de parar, ser confinado a uma cadeira de roda, andávamos errado. Andávamos errado. Entendeu? Andávamos errado. Aí no versículo 71 do Salmo 119 diz: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Hoje, algumas pessoas já me perguntaram, essa é uma das perguntas clássicas que muitos já me fizeram. Ah, mas o senhor não guarda ressentimento, ódio, assim, vingança? Queridos, no começo sim, a gente tem ideia de vingança, lógico. A gente está no auge da juventude. 21 anos de idade. Saber que vai ficar a maior parte não, a vida toda confinado numa cadeira de roda, aí nós vamos lidar como com isso daí? Nós vamos lidar com confete. Vamos lidar com, nossa, não é assim. Irmãos, o coração enche de ódio. Quando eu descobri que eu não ia mais andar, 21 anos de idade, o coração encheu de ódio. Entendeu? Sede de vingança, algo do tipo, de ir pra cima e, sabe? Aí no versículo 71, olha o que é a transformação de Deus na vida de um homem. De um homem que andava perdido. De um homem que andava pelas madrugadas, drogado. Entendeu? Preso. A cocaína, a maconha, a bebida principalmente. Andando por aí como um zumbi. Criminoso, assaltante. Olha o poder do evangelho transformador. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus preceitos. Hoje, eu entendo que foi bom, irmão. Foi bom ter acontecido isso para que hoje nós nos tornássemos o homem que somos, irmão. Eu louvo a Deus, é algo que eu acho que na cabeça de muitos não entendem. Mas alguém que já tiver uma vida parecida com essa que eu estou falando aqui agora no vídeo, eu acho que se identifica com isso que eu estou falando. Você tá entendendo? Eu acho que se identifica com isso daí.
vai entender o que é realmente o poder de Deus. Entendeu? O poder de Deus na vida de um homem perdido, drogado, assaltante, entendeu? Cuja família andava de cabeça baixa na sociedade, constantemente decepcionado por conta das atitudes de um camarada totalmente perdido, mas que na situação, na dor, no dia em que foi arrancado o direito da gente se locomover, irmãos, foi ali que Deus transformou a minha vida. Nesse dia em que eu caí baleado no chão, olha o quanto Deus é misericordioso. Eu caído no chão, eu tive lembrança de um Deus que foi pregado para mim durante 3 anos quando eu estava na cadeia. 3 anos. 3 anos. Cheguei na cadeia argolado, como se dizia, argolado por conta de alguns processos, muitos processos, tá bom? Estou falando aqui o básico, irmão, porque tem coisas que é desnecessário da gente falar, entendeu? Argolado, entendeu? Com passagens, com preventiva, e ter a convicção de que, no mínimo, passaria ali uns 10 anos, 8 anos, 10 anos, irmão, por conta da diversidade de crime. Queridos, e ali a gente vai conhecendo outras pessoas também lá dentro, e aí, na conversa, as pessoas, cara, tu tá argolado, vai passar um tempão, uma cara, tudo. Foi lá nesse período, onde a minha liberdade foi arrancada, foi privada, tá? Que eu pude entender o peso da consequência de uma escolha, de querer viver no crime. Porque é fácil. Quanto tá girando, tá rendendo dinheiro e tudo, você tá ali com fama e etc, tá tudo bacana, a ostentação, beleza. Mas quando você tem a sua liberdade arrancada e para num lugar como esse, querido, ou desaba um peso de consciência. E ali eu tive a consciência de que eu vou passar uma temporada. Enquanto eu esperava a minha visita, então na quadra, sempre na quadra de futebol, dentro do presídio, sempre teve trabalhos da igreja, entendeu? Da igreja, Assembleia de Deus, Universal, Quadrangular, Deus e Amor, e sempre eu puxava uma cadeira e eu começava a ouvir. A palavra de Deus começou a me atrair, mas ainda não tinha aceitado Jesus. Isso daí foi pelo espaço de 3 anos. Jesus fala sobre a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear. Irmãos, quando eu saio, passei 3 anos, saí, e com 27 dias que eu estava na rua, que eu fui alvejado, que eu sabia que eu estava morrendo, irmãos, eu me lembrei do Deus dos crentes. Eu não conseguia falar porque eu estava agonizando, estava em agonia, e um dos tiros perfurou o meu pulmão. E caí de rosto no chão, numa poça de sangue, me afogando no meu próprio sangue. E eu só pude falar com Deus pela minha consciência. Eu disse, Senhor, se tu existe, se tu tem um plano, como dizem os crentes, eu quero que tu me dê uma oportunidade. Queridos, eu fui num lugar espiritual. Eu tive uma experiência num lugar espiritual e quando eu voltei, eu estava hospitalizado no Metropolitano, ou seja, Deus me ressuscitou. Deus me deu o direito. Deus me deu a oportunidade. É tipo assim, tá aí a oportunidade, agora não despreza. Queridos, são 12 anos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, pois aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Jesus fala para Nicodemos em João 3,5, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode herdar o reino dos céus. Queridos, uma transformação Jesus fez na nossa vida. E quando eu lembro
de todo o nosso passado, de toda a nossa trajetória, eu percebo o quão inútil eu fui. Eu não estou aqui me vitimizando, eu não estou aqui usando de técnicas sensacionalistas para fazer você chorar, não. Porque tem pessoas que têm essa curiosidade. Como foi sua vida, sua história, o senhor já nasceu assim, ou aconteceu alguma coisa que levou o senhor a estar assim, paraplégico, tal, tudo. Não estou querendo fazer um apelo emocional aqui, não. Eu espero que esse testemunho, esse breve testemunho, possa alcançar, consolidar a tua vida, a tua fé, você que foi arrancado do crime, tá aí, tá caminhando, em fraquezas, mas tá caminhando, está vendo isso, que Deus te abençoe, que Deus alicerce a tua vida. Então, quando eu olho lá para trás, queridos, duas coisas faz com que eu não pare nessa caminhada, são duas coisas. Primeiro, pela Bíblia, o que aconteceu na cruz do Calvário, irmãos. Aquilo que aconteceu na cruz do Calvário não foi brincadeirinha, não. Segunda coisa, e eu sei o que aconteceu naquela noite de quinta para sexta. Era para estar morto, ser lembrança apenas, sabe por quem? Apenas pela família. Principalmente em datas comemorativas. Deus se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando eu clamei por ajuda. Um homem totalmente desacreditado, entendeu? Dando prejuízos à sociedade, drogado, viciado, entendeu? Deus arrancou a arma das nossas mãos e nos colocou um microfone em frente de um púlpito, de uma tribuna, e Deus fez de um criminoso um pastor de ovelha. Faz 5 anos que fomos chamados para o ministério pastoral, e estou tendo a honra de 3 anos estar cuidando de pessoas de vida. Quem diria, irmão? Porque um camarada no crime não vai olhar para si e vai, nossa, meu sonho, o que tu quer ser? Quero ser um pastor, quero cuidar de pessoas. Irmãos, isso é inimaginável, não existe isso. E como Deus é tão bom, que Deus transformou a vida de Moisés, um assassino. Chamou Gideão, estava malhando trigo no lagar. Chamou Eliseu estava trabalhando no campo dos seus pais. Chamou Pedro, eram pescadores. Chamou Judas. Chamou o que era considerado um revolucionário naquela época. O outro Judas, que eles eram contados como os zelote. Os caras brigavam com espada, iam pra cima com espada. Chamou Saulo, um dos maiores vultos da igreja, um dos maiores implantadores de igreja, que tentava fechar a igreja, calar a igreja. Estava presente na morte, do assassinato de Estevão, o primeiro mártir da igreja. E Deus fez ele. O próprio Ananias disse assim, olha, o senhor sabe que ele pegou carta e veio atrás de nós, vai nos prender. Esse cara aí persegue a tua igreja. Que interesse o senhor tem com ele? E Deus disse para ele assim, vai, apenas vai, porque ele para mim é um vaso escolhido. E eu mostrarei para ele o quanto ele deve sofrer. Por amor a mim, ao meu evangelho. Pregará para reis, pregará para os gentios. Saulo de Tarso, transformado em Paulo, grande ganhador e pregador. A maior parte dos livros, das cartas que se formam o Novo Testamento foram escritos por esse homem. Deus é fiel, Deus é fiel, trabalha além das expectativas humanas, além da expectativa da sociedade, transforma um homem. Salmo 113, a Bíblia diz no Salmo 113, que Deus levanta, no versículo 7, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, e para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Deus nos levantou do pó, da cinza, do monturo, e a palavra original no hebraico ou no grego bíblico, monturo significa esterco. Esterco. Deus nos levantou daí.
nos deu condição para tentarmos outra vez, mas de uma forma diferente, para ganhar almas, para cuidar da vida de pessoas, ser cheio do Espírito Santo. Eu não me considero melhor do que você, tá? Queridos, então é isso. O nosso breve testemunho, e que seja bênção na tua vida, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, compartilhe, comente, e que Deus te abençoe em Cristo Jesus.